pastora Fabiana vai estar nos abençoando nessa noite. Eu quero que você olhe para a pessoa do seu lado e diga assim: ouça a voz de Deus. Deus tem algo para falar ao teu coração nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Boa noite. Vamos fazer mais uma oração. Feche seus olhos. Senhor, nós te pedimos que o Senhor continue na direção e no controle de tudo. Te entregamos o nosso coração essa noite, Senhor. Nos desarmamos nesse lugar. Deus, eu não sei como cada vida entrou aqui essa noite, de que forma estava cada coração. Mas a partir do momento, Senhor, que nós adentramos essa igreja, como nós ministramos agora, nós entregamos tudo a Ti. As nossas ansiedades estão em Ti. Os nossos desejos nós entregamos a Ti. As nossas vontades nós entregamos a Ti, Senhor. As nossas preocupações, as nossas dúvidas, as nossas tristezas nós entregamos a Ti. Toma o nosso coração essa noite e vem ministrar com a Tua palavra. Vem falar a cada uma de nós. Sabe, Deus, a Tua palavra ela é tão viva, ela é tão real. E só ela tem o poder, tem todo o poder para transformar toda e qualquer circunstância. E eu te peço, Espírito Santo, tenha liberdade de operar essa noite nesse lugar. Tenha liberdade para fazer aquilo que somente o Senhor pode fazer em nossas vidas. Nós nos entregamos a Ti e nós te desejamos, Espírito Santo de Deus. Realize o Teu querer em nós e através de nós. É o que nós te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Zacarias capítulo 1, versos de 1 a 7. Amém? Encontraram? Vamos lá. No 8º mês do 2º ano de Dário, veio a palavra do Senhor ao profeta Zacarias, filho de Baraquias, filho de Ido, dizendo: o Senhor tem estado em extremo desgostoso com vossos pais. Portanto, diz-lhes: assim diz o Senhor dos exércitos, tornai para mim, diz o Senhor dos exércitos, e eu tornarei para vós, diz o Senhor dos exércitos. E não sejais como vossos pais, aos quais clamavam os primeiros profetas, dizendo: assim diz o Senhor dos exércitos, convertei-vos agora dos vossos maus caminhos e das vossas más obras. Mas não ouviram, nem me escutaram, diz o Senhor. Vossos pais, onde estão eles? E os profetas, viverão eles para sempre? Contudo, as minhas palavras e os meus estatutos, que eu mandei pelos profetas, meus servos, não alcançaram a vossos pais? E eles tornaram e disseram: assim como o Senhor dos exércitos fez tensão de nos tratar, segundo os nossos caminhos e segundo as nossas obras, assim Ele nos tratou. Amém? O tema dessa palavra, descansando no Deus do invisível. Eu achei muito bom a pastora Aline ministrar esse louvor, entrego tudo a Ti, né? Que às vezes é tão fácil você cantar, eu entrego tudo a Ti. E às vezes nós não temos nem noção do que nós estamos cantando. Não temos nem noção do que tem saído dos nossos lábios. Eu entrego tudo a Ti. E por que você está com o coração tão angustiado? Por que você está com o coração tão atribulado? Por que está com tanto desespero? Se você entrega tudo a Ele. Se você entrega tudo a Ele, tudo aquilo que Ele necessitar e precisar tirar, não vai haver sofrimento, porque eu entrego tudo a Ele. Eu tenho entregado, eu tenho dedicado. Então, o tema hoje da nossa palavra é justamente isso, descansando no Deus do invisível. O profeta Zacarias, o contexto da história do livro de Zacarias, era um povo pós-exílio. Um povo que tinha sido liberado do exílio, tinha passado durante 70 anos cativo na Babilônia, e esse povo retorna para a terra natal deles. E Deus levanta ali 2 homens, Ageu e Zacarias, que as suas profecias andam juntas. E os 2 profetizavam
praticamente a mesma coisa. Os dois almejavam praticamente a mesma coisa. E aquele povo, ele voltava da Babilônia totalmente destroçado, sem esperança nenhuma, sem expectativa nenhuma. Você imagina, um povo que durante 70 anos ficou como prisioneiro, de repente ele volta para a sua cidade. Em meio a essas pessoas, tiveram muitos que nasceram na Babilônia, tiveram muitos que perderam seus entes queridos antes, quando foram levados para a Babilônia, e mesmo da Babilônia, perderam pessoas que amavam e voltavam agora para a sua terra sem essas pessoas. Então essas pessoas, elas voltavam e olharam a situação daquela cidade, e elas não tinham esperança nenhuma no coração. E Deus levanta aqueles dois homens para estimular essas pessoas, porque essas pessoas, elas tinham que reconstruir a cidade, elas tinham que reconstruir não só a cidade, elas tinham que reconstruir as suas vidas, que estavam em total ruínas. Não só a cidade de Jerusalém estava em ruínas, mas as vidas daquelas pessoas estavam em ruínas. E além da missão deles reconstruir aquela cidade e reconstruir a vida deles, o Senhor deu mais uma missão. Eles precisavam reconstruir. Gente, me deu um branco agora. Templo de Salomão. Eles precisavam reconstruir o Templo de Salomão. Essa foi a missão que Deus colocou no coração de Ageu e Zacarias. Olha, Ageu e Zacarias, vocês precisam motivar esse povo. Eles precisam ser fortes e eles precisam reconstruir o Templo de Salomão. Só que Ageu e Zacarias, a forma deles pregarem era bem diferente. Apesar deles concordarem no ponto principal do que o Senhor os tinha levantado, Ageu era muito prático. Ageu dizia o seguinte na pregação dele para o povo: olha, vocês precisam se levantar, vocês precisam ser fortes e vocês precisam trabalhar, porque nós temos muitas coisas para fazer. Mas Zacarias, o coração dele movia de outra forma. Zacarias olhava aquele povo e Zacarias dizia: não, Ageu, não é dessa forma que eles vão conseguir vencer. Ageu, para eles serem fortes, eles precisam ver a Deus. Então a pregação de Zacarias levava aquele povo a buscar a ver a face de Deus. Aquele povo precisava conhecer verdadeiramente o Deus deles. Você imagina que esse povo, e muitos como nasceram, como eu já falei lá na Babilônia, ouviam falar de um Deus. Ouviam contar a história do que o seu povo passou no passado, mas eles não tiveram experiências reais com esse Deus. E Zacarias falou assim: não, eles só vão conseguir ser fortes verdadeiramente se os olhos deles verem o sobrenatural. Se eles começarem a ver o invisível, porque daí eles vão começar a acreditar que verdadeiramente eles são fortes. Se eles começarem a ter experiências com esses deuses, eles vão entender que realmente é possível eles recomeçarem. Realmente é possível a vida deles recomeçar. E Zacarias, ele começou a motivar essas pessoas a isso. Porque o que Ageu dizia era o seguinte: olha, Deus tem que estar em primeiro lugar na vida de vocês. Vocês têm que colocar a construção do templo em primeiro lugar na vida de vocês. Vocês têm que colocar a casa de Deus em primeiro lugar na vida de vocês. Só que Zacarias dizia o seguinte: nada disso vai adiantar se vocês verdadeiramente não veem o Senhor. E quantas vezes nós somos assim? Quantas vezes nós colocamos as coisas de Deus em primeiro lugar? Nós servimos. Nós estamos nas células como líderes, como anfitriões, como membros. O que tem para me fazer, eu faço. O que quer que eu faça, eu faço. Eu estou sempre me prontificando. Deus em primeiro lugar. A casa de Deus, o que está faltando na casa de Deus? Eu faço. O que a casa de Deus está precisando? Ei, eis-me aqui, conte comigo. Mas nada disso vai adiantar se Deus não estiver verdadeiramente no centro do seu coração, e se você verdadeiramente não ver a Deus,
se os seus olhos espirituais não forem abertos e você começar a desfrutar do Deus do invisível, aquele Deus que nós não podemos ver, mas nós podemos sentir. Nós não podemos tocá-lo, mas nós podemos sentir o toque dele em nossas vidas. E eu queria que você abrisse lá rapidamente Hebreus 11. Um texto tão conhecido de todos nós, mas tão pouco exercido. E Zacarias dizia para Ageu, sabe, Ageu, eles podem ser fortes sim, mas a chave para que verdadeiramente eles sejam fortes e realizem essa obra é a visão. E Hebreus 11, versículo 1 diz o seguinte: ora, a fé era o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e as provas das que não se veem. Eu queria que você abrisse lá para nós em João. Vai lá em João. João, capítulo 21. Versos 24 ao 29. Quando os discípulos falam que Jesus ressuscitou, Tomé, quando Jesus aparece, ele pede para tocar nas feridas de Tomé. E naquele momento, Jesus fala assim, toca, Tomé. E Tomé toca. E Jesus fala assim, você creu, você acreditou, porque você tocou. Felizes são aqueles que não tocam, que não veem, mas que acreditam. E quando Zacarias ministrava aqui no coração desse povo, o que Zacarias queria que eles entendessem e compreendessem era justamente essas coisas. Que se eles crescem no Deus do invisível, tudo se tornaria mais possível ao coração deles. Reconstruir aquela cidade seria muito mais fácil. Por quantas vezes, tantas situações em nossas vidas nos paralisam, nos desanimam, nos faz parar, nos faz retroceder. Mas sabe, quando nós cremos nesse Deus do invisível, e que eu creio que aquela situação vai mudar e que tudo pode acontecer, a minha vida ela é direcionada por um novo rumo. Só que em cima da mensagem de Zacarias, você vê que no primeiro capítulo, nós vemos que Zacarias falou assim, olha, esse povo ele precisa ser forte, mas ele precisa ser forte através da presença de Deus. E Salomão afirma em Provérbios 29, 18 o seguinte, onde não há revelação divina, o povo se desvia. Se eu não tenho uma experiência real com esse Deus, e se eu não conheço Ele verdadeiramente, os meus olhos se abrem para entender o plano e a vontade de Deus para a minha vida, as circunstâncias vão me fazer desanimar e podem me fazer até me desviar desse caminho do Senhor. E eu preciso ter muito cuidado. Porque lembra que aqui no primeiro capítulo de Zacarias, o que Deus clamava aquele povo para voltar ao arrependimento. Esse povo vivia na Babilônia, vivia em meio ao pecado, vivia em meio à prostituição, vivia em meio a tantas coisas erradas. E muitos se contaminaram ali na Babilônia. Muitos se distanciaram de Deus e se afastaram dos planos de Deus. E quando eles voltam agora, o Senhor não tinha que restaurar só a cidade de Jerusalém. O Senhor precisava restaurar a vida espiritual deles. Deus precisava restaurar a intimidade desse povo. E é por isso que nós vemos aqui no versículo 3, olha, tornai para mim, diz o Senhor dos exércitos, e eu tornarei para vós, diz o Senhor dos exércitos. Zacarias sabia que isso só seria possível
se aqueles olhos verdadeiramente vissem o Senhor. Abra comigo lá, Isaías. Isaías capítulo 6. Versos de 1 ao 7. Amém? No ano em que morreu o rei Uzias, eu via o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. E o seu séquito enchia o templo. Os serafins estavam acima dele, cada um tinha 6 asas. Com 2 cobria o rosto, e com 2 cobria os pés, e com 2 voavam. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. E os umbrais das portas se moveram com a voz que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, que vou perecendo, porque eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. E os meus olhos viram o Rei e o Senhor dos exércitos. Mas um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que tirava do altar, e como uma tenaz. E com ela tocou a minha boca e disse: eis que isso tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e purificado o teu pecado. É interessante quando a gente vê essa história de Isaías aqui, porque você vê que Isaías já vinha profetizando aqui até o capítulo 6. Só que quando ele olhava a situação daquele povo, ele dizia assim: ai desse povo pecador, ai desse povo. Só que quando a gente chega no capítulo 3, você vê uma conversão justamente na vida de Isaías. Quando que nós falamos para uma pessoa isso aqui, ó, e a tua iniquidade foi tirada e foi purificado o teu pecado? Quando há rendição, quando há conversão, os teus pecados foram perdoados. Vá e não peques mais. Aqui foi quando houve uma conversão real na vida de Isaías. Mas para isso ele precisou ver o Senhor. E aqui começou o ministério dele, quando o Senhor fala assim: agora, quem eu enviarei? Eis-me aqui, envia-me a mim. Eis aqui a minha vida, eu estou pronto para te servir. Eis aqui a minha vida, eu quero realizar e eu quero fazer a sua vontade. Mas Isaías precisou ver a glória do Senhor. Ele precisou ter essa experiência real com o Senhor. Vamos lá em Jó. Jó 42. Com o ouvir dos meus ouvidos ouvi, mas agora te veem os meus olhos. Por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Só houve um arrependimento real e genuíno na vida de Jó, quando verdadeiramente Jó viu o Senhor. Antes eu te conhecia só de ouvir falar. Quantos de nós temos estado na igreja dessa forma? Quantos de nós temos conhecido o Senhor só de ouvir falar, mas nunca tivemos uma experiência real e transformadora? Sabe, hoje nós temos visto tantas coisas acontecerem no meio cristão. Tantos escândalos, tantos pecados. E eu só me lembro disso aqui, ó. Quando uma pessoa faz coisas que abominam o Senhor, abomina a palavra de Deus, eu sempre digo: nunca teve uma experiência real e verdadeira com o Senhor. Porque quando há transformação. A palavra de Deus fala que quando Jacó, no encontro dele com o anjo, quando ele teve aquele encontro, a vida dele foi marcada de forma profunda. Jacó nunca mais, como era o nome de Jacó? Usurpador. Dali o nome dele foi transformado para Israel.
Então, os nossos encontros reais e verdadeiros com Deus, eles mudam a nossa história, eles mudam o nosso caráter, eles mudam a nossa vida, eles mudam o meu comprometimento com Deus. E Zacarias sabia que para aquele povo voltar ao Senhor, como o Senhor dizia, se acheguem a mim, que eu me achegarei a vós. Zacarias sabia que isso só seria possível se verdadeiramente aquele povo visse o Senhor. Se os olhos daquele povo pudessem contemplar o Senhor. Segundo ponto, Zacarias sabia que se eles tivessem visão, eles seriam constantes e firmes na construção da cidade e do templo. Abram lá em Hebreus capítulo 11, versículo 27. Pela fé, deixou o Egito, não temendo a ira do rei, porque ficou firme como vendo o invisível. Agora aqui nós falamos de Moisés. Pela fé, deixou o Egito, não temendo a ira do rei, porque ficou firme como vendo o invisível. Moisés, durante 40 anos, ele morou naquele palácio. Durante 40 anos, ele se submeteu ao rei, às vontades do rei. Ele era criado como neto do rei. Mas chegou um momento que houve o chamado de Deus na vida de Moisés e que ele precisou sair. E a palavra de Deus fala que por acreditar e por crer no invisível, ele se manteve constante e firme nas promessas de Deus para a vida dele. E nós precisamos andar no nosso dia a dia como Moisés. Sabe quantas vezes nós temos andado com o coração tão tribulado, tão entristecido e tão desesperado? Às vezes, quando o inimigo se levanta contra as nossas vidas, e quando a gente fala assim, eu entrego tudo a ti, às vezes, eu sempre quando eu canto esse louvor, ou qualquer outro que fala mais ou menos isso, eu tenho muito temor no meu coração. Porque o que a gente mais ama é filho, né? É o que tem de mais precioso. E quando eu falo, Senhor, eu entrego tudo a ti, eu estou dizendo para ele que ele pode levar amanhã, que eu estou entregando. Mas a entrega às vezes é tão difícil, a entrega às vezes é tão dolorida, porque quando nós falamos, eu entrego tudo a ti, você está pensando assim, uau, meus filhos vão ter um futuro abençoado. Eu estou entregando tudo ao Senhor, serão homens e mulheres de Deus, serão benditos nessa terra. Esse é o desejo do meu coração como mãe. Mas o entregar tudo a ti, pode ser que amanhã o Senhor resolva levar. Isso é entregar. Eu me lembro que eu tenho uma prima, que a filha dela tinha a idade do Henrique. Com 6, 7 anos, ela teve leucemia. Descobriu que estava com câncer no sangue. Foi para São Paulo, fez tratamento, e a família toda se levantou em oração para que essa criança fosse curada. E ela foi curada. O Senhor curou da leucemia. Só que você sabe que o câncer, quando a pessoa é curada do câncer, de 6 em 6 meses, ela tem que voltar no retorno para fazer novos exames. E essa minha prima morava em Minas e o retorno era em São Paulo. Eu acho que tinha passado 1 ano e pouco da cura dela só. Ela voltando para São Paulo com o pai para fazer o exame, teve um acidente de carro e ela morreu na hora. E eu lembro que quando eu soube, essa minha prima é da minha idade, quando eu soube, foram tantos questionamentos no meu coração. Sabe quando você não fala nada para Deus, mas você questiona no seu coração? Você não abre os seus lábios, mas os questionamentos estão aqui. E Deus, Ele sonda e conhece o nosso coração. E eu lembro que eu comecei a questionar. Eu disse, Deus não pode. Se o Senhor queria levar, para que o Senhor curou? Por que não levou logo? O Senhor curou para que ela morresse de forma trágica dessa forma? Senhor, eu não entendo. Eu não entendo porque fulana, essa minha prima, é tão fiel. Né? Ela que cuidava da minha avó. O amor que ela tinha com minha avó, ela que dormia do lado da minha avó, ela que estava o tempo todo, era a neta que cuidava da minha avó na velhice, e essa paga dela. O Senhor levou a criança dela, Senhor, e eu comecei, sabe,
tanta tristeza no meu coração. E a mamãe falou, você não vai ligar para a Patrícia? Eu falei assim, eu vou ligar para falar o quê? Eu não sei nem o que eu vou falar para ela. Aí peguei o telefone e liguei. Gente, quando eu liguei para ela, que ela atendeu o telefone, ela falou assim, oi, prima. Eu falei assim, opa. Aí eu comecei a chorar, eu não sabia o que falava. E ela pegou e falou assim, prima, não fica assim não. Deus levou minha filha porque Deus precisou, e eu sou muito grata a Deus. Eu sou muito grata porque durante 7 anos, Ele me deu o prazer de conviver com ela. Durante 7 anos, Ele me deu ela de presente para que eu pudesse cuidar. E agora, Ele precisou dela, prima. E quem sou eu? A mãe, que tinha acabado de chegar, porque quando eu liguei, ela tinha acabado de enterrar a filha dela, tinha acabado de chegar. Eu não era mãe, estava cheia de questionamento. A mãe falou assim para mim, e quem sou eu para questionar a vontade de Deus? A única coisa que eu fiz foi adorá-lo e agradecê-lo por tudo. E as minhas tias que estavam lá na hora do enterro disseram que lá, descendo o caixão, era um desmaiando para um lado, outro desmaiando para o outro, e ela firme, louvando e adorando ao Senhor, cantando. Então, isso é você entregar verdadeiramente tudo ao Senhor. Não é dizer assim, não, isso aqui, tá, Senhor, isso aqui não. Eu te entrego isso aqui, esse domínio, mas esse domínio aqui, deixa eu cuidar, deixa eu fazer. E às vezes o Senhor, eu não digo nem naquilo que nós mais amamos, que são filhos, família, mas às vezes nos pedem coisas tão pequenas, coisas de caráter mesmo, que você precisa tirar da sua vida e você não consegue tirar. Coisas de caráter que precisa ser transformada e você não consegue. É um copo de cerveja que você não consegue abrir mão. É um cigarro que você não consegue abrir mão. É um pecado de adultério, de fornicação, que você não consegue abrir mão. E eu te entrego tudo, Senhor. Entrega o quê? Pela metade? Ele não quer a metade, Ele quer a sua vida por completo. Quando eu digo eu entrego tudo, eu entrego verdadeiramente tudo ao Senhor. O teólogo Phillips diz o seguinte, nós vemos Deus, mas o Deus que nós vemos não é grande o suficiente para resolver os nossos problemas, e nem para fazer a obra pelo qual Ele nos chamou. Eu vejo Deus, uau, eu conheço esse Deus, mas Ele não é grande o suficiente para mudar a minha vida. Eu conheço Deus. Ei, eu conheço esse Deus, mas Ele não é grande o suficiente para resolver os meus problemas. Eu conheço Deus, mas Ele não é grande o suficiente para mudar a minha história. Ele não é grande o suficiente para mudar o meu caráter. Ele não é grande o suficiente para transformar o meu lar, a minha casa, o meu casamento, a minha família. Eu conheço Deus, mas Ele não é grande o suficiente para trazer paz ao meu coração. Qual é esse Deus que você conhece? Qual é esse Deus que você tem ouvido falar e tem escutado acerca dele? Porque se Ele não tem tido poder para fazer todas essas coisas, você não conhece o meu Deus. Você não teve uma experiência porque os seus olhos não se abriram ainda a esse Deus. No primeiro capítulo, nos primeiros 6 capítulos do livro de Zacarias, Zacarias tira o véu durante 8 vezes para aquele povo. Porque o Senhor dá 8 visões para Zacarias. E nessas 8 visões, o Senhor revela a vontade dele para aquele povo. O Senhor amava aquele povo. O Senhor desejava aquele povo. O Senhor anseiava pela rendição e pela transformação daquele povo. Mas sabe o que é interessante? Por 50 vezes, no livro de Zacarias, o Senhor é chamado de o Senhor dos Exércitos. O Senhor dos Exércitos. O significado, eu fui pesquisar, de Senhor dos Exércitos, aponta para a onipotência de Deus. Ou seja, Ele é o Senhor todo-poderoso no céu
e na terra, o grande guerreiro invisível. O que é impossível para você? O que é impossível para Deus? Eu gosto muito daquele filme Desafiando os Gigantes. Não tem uma... Eu já assisti aquele filme acho que mais de 10 vezes. Mas todas as vezes que eu assisto aquele filme, eu choro na mesma cena. Quando aquela mulher entra para pegar o exame de gravidez e a enfermeira erra dizendo que ela não está grávida, né? E ela sai triste para o carro e ela fala assim: Senhor, ainda assim eu te amo. Ainda assim eu continuo te amando. Aí dali a pouco a enfermeira sai correndo e volta atrás e mostra que tinha errado o exame, que era positivo. E é o momento que ela pergunta para o marido dela: o que é impossível para Deus? E o que você tem considerado impossível? Porque Ele é o Senhor dos exércitos. Sabe aquele momento que você se sente sozinha? Sabe aquele momento que seus olhos não conseguem ver nada? Que você olha para a direita, que você olha para a esquerda, que você olha para frente, que você não vê solução para aquilo ali? Sabe aquele momento que te dá um desespero e a única vontade que você tem é de sumir? Sumir. E que você se sente tão desprotegido, tão vulnerável. Abra comigo lá, 2 Reis, capítulo 6, versículos 13 ao 17. E ele disse: vai e vê de onde ele está, para que eu envie e mande trazê-lo. E fizeram-lhe saber, dizendo: eis que está em Dotã. Então enviou para lá cavalos e carros e um grande exército, os quais vieram de noite e cercaram a cidade. E o moço do homem de Deus se levantou muito cedo e saiu. E eis que um exército tinha cercado a cidade com cavalos e carros. Então o seu moço lhe disse: ai, meu senhor, o que faremos? E ele disse: não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. E orou Eliseu e disse: Senhor, peço-te que lhes abra os olhos para que veja. E o Senhor abriu os olhos do moço e viu. E eis que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. O nosso Deus é o Senhor dos exércitos. Ele sempre vai cuidar, vai guardar e se acampar em volta dos seus. Quando nós lemos lá em Zacarias, volte lá em Zacarias. Quando você lê lá no capítulo 1, versículo 8, olha o seguinte: olhei a primeira visão de Zacarias. Olhei de noite e vi um homem montado em um cavalo vermelho, e parava entre as murtas que estavam na profundeza. E atrás dele estavam cavalos vermelhos, morenos e brancos. Aqui o que Zacarias está dizendo? Como um homem de guerra cavalgando nos céus para guardar o seu povo. É assim que o Senhor se encontra. Como um homem de guerra cavalgando sobre os céus para guardar o seu povo. Nós não estamos sozinhos em meio às angústias da vida que nós achamos que estamos. Quando você olha e os seus olhos espirituais não conseguem se abrir e você não consegue ver, peça a Deus que Ele abra os seus olhos. Como o profeta pediu, abra os olhos do moço. Sabe, gente, os olhos espirituais é tão sério. A palavra de Deus fala que ao homem natural não é possível ver as coisas do Espírito. Ao homem natural é impossível ver e desvendar os planos de Deus para as nossas vidas. Como nós precisamos abrir os nossos olhos e ter visão em Deus. Eu lembro que, logo quando eu me converti, hoje eu estava preparando essa palavra, eu me lembrei disso. Eu era muito nova e a gente muito inexperiente. E eu lembro que o meu sonho era ver o Senhor.
Eu ia para aqueles encontros com Deus trabalhar e a minha oração era só uma. Senhor, eu quero te ver. Senhor, eu quero te ver, me dá uma experiência, porque eu quero abrir os meus olhos e eu quero te ver. Eu imaginava assim, eu queria ver o Senhor de alguma forma. E eu achava que para mim ver o Senhor tinha que andar com os olhos bem abertos. E eu lembro que tinha os nossos momentos de oração e eu mal conseguia concentrar na oração de olho aberto, olhando para o lado, para ver se eu via o Senhor de alguma forma. E eu abri, procurava e procurava e procurava. Todo encontro era a mesma coisa. O tempo que eu passava jejuando, o clamor era o mesmo. Senhor, eu quero te ver. De alguma forma eu quero te ver, me mostra. E um dia eu conversando com uma pastora lá no encontro, eu contei para ela, poxa, eu não consigo ver o Senhor. Todo mundo tem uma experiência, todo mundo vê de alguma forma, e eu fico com meus olhos abertos, que eu não consigo nem concentrar, para poder ver se eu vejo alguma coisa e não consigo ver o Senhor. Aí ela riu de mim, né? Ela falou assim, Fabiana, você fica de olhos abertos procurando ver o Senhor? Eu falei, sim, é. Ela falou assim, Fabiana, o mundo espiritual, nós vemos de olhos fechados. Eu digo, meu Deus, então eu não vou ver nunca. Passei esse tempo todinho de olho aberto procurando o Senhor. Então, o mundo espiritual, ele é visto de forma espiritual. Eu preciso ter esse relacionamento. Eu preciso ter esse contato para que verdadeiramente eu veja o Senhor. Qual a expectativa que está no seu coração? Qual a expectativa que Deus tem gerado? O que você tem procurado ver? Ou você tem olhado para as circunstâncias e o problema da vida? Deixa eu te falar uma coisa, aquele povo, ele tinha muito motivo para desanimar. Ele tinha muito motivo para estar desacreditado. Eles tinham muito motivo para retroceder. Mas sabe, tem uma historinha que conta sobre a ponte. Que um dia um cara estava numa ponte bem alta e ele pensou em se jogar. Ele pensou em desistir da vida dele. E ele falou assim, eu vou para aquela ponte, dali eu vou dar cabo da minha vida, porque ela não tem mais sentido. E um policial conseguiu chegar e assentar do lado daquele homem. E falou assim, rapaz, não faz isso com a sua vida não, você vai se jogar, não desista da sua vida. E ele falou para o policial, tá bom, se você me der 5 motivos que me convença para eu não desistir, eu vou te dar 5 para te convencer que eu preciso me jogar. E a historinha conta que aquele policial deu 5 motivos para ele não se jogar. E ele deu 5 motivos para aquele policial para se jogar. E os dois se jogaram junto. Se você parar para conversar com as pessoas que estão aqui, ou que te arrudeiam, ou estão à sua volta lá fora, pessoas da sua família, amigos, você vai escutar tanto problema. Tanto problema. Cada um tem o seu, de forma diferente. Mas todos nós temos um. Todos nós temos algo em nossa vida que por muitas vezes tem trago agitação ao nosso coração. Que tem trago às vezes angústia e preocupação. Se não é um problema tão grande, mas consegue de alguma forma te abalar. E se você parar para conversar, para escutar cada problema, meu Deus, você pula junto. Você se lança junto. E é isso que nós precisamos aprender aqui, em olhar para Ele. Em olhar para o foco principal. E não para os problemas. Sabe o que eu acho bonito para a gente encerrar na palavra? O que o Senhor perguntava sempre para os profetas dele? Isaías, o que você vê? Ezequiel, o que você vê? Zacarias, o que você vê? Por quantas vezes ele perguntou? Amós, o que você vê? E sempre que eu estou entristecida, assim, desanimada com algo, eu me lembro quando Deus pergunta, Ezequiel, o que você vê? Senhor, eu não vejo nada. Senhor, a única coisa que os meus olhos conseguem ver é um vale de ossos secos. A única coisa que eu consigo enxergar é um vale de ossos secos. Quantas vezes nós estamos assim, o Senhor pergunta, Marta, Joana, Rafael, Tiago, o que você vê?
Ah, Senhor, eu não vejo nada. Eu não consigo ver nada, porque eu olho e as circunstâncias me dizem que não. Eu oro e as situações me dizem que não vai dar certo, que eu não vou conseguir. Ah, Senhor, eu olho para os meus filhos, eu olho para o meu casamento e eu vejo um vale de ossos secos. E o Senhor fala para Ezequiel, filho do homem. É como se ele falasse assim, homem de pequena fé, levanta e profetiza sobre o que você vê. O seu papel é profetizar. E a palavra de Deus fala que Ezequiel profetizou sobre aquele vale de ossos secos. E as circunstâncias mudaram. E as circunstâncias foram transformadas naquele lugar. E o Senhor nos pergunta essa noite, o que você vê? Elias, o que você vê? Eu vejo uma pequena nuvem, do tamanho da mão de um homem. Uma pequena nuvem. Mas sabe, esse é o sinal que eu preciso. Esse é o sinal que vai chover. Esse é o sinal que as circunstâncias vão mudar. Esse é o sinal que tudo vai ser transformado. Eu vejo uma pequena nuvem, Senhor, mas é tudo verdadeiramente que eu preciso. E, para a gente finalizar, eu queria voltar com vocês no primeiro versículo de Zacarias. No 8º mês do 2º ano de Dário, veio a palavra do Senhor ao profeta Zacarias, filho de Baraquias, filho de Ido, dizendo. Mas vamos nos prender nesse primeiro versículo. Zacarias, o significado do nome Zacarias é Jeová se lembra. O Senhor se lembra. O significado de Baraquias, que era o pai de Zacarias, é Jeová abençoa. Jeová está pronto para te abençoar. E o significado de Ido, que era o avô de Zacarias, é no tempo apropriado. Então, a mensagem toda do livro de Zacarias, ela começa dizendo justamente isso. Olha, o Senhor se lembra sim de você. O Senhor se lembra da sua vida e Ele te abençoará no tempo apropriado. Ele tem visto o seu clamor, sim. Ele tem visto as suas lágrimas, sim. Ele tem visto a sua tristeza, sim. E Ele se lembra, sim, de você. Mas Ele te abençoará no tempo dEle. No tempo certo. Naquele momento em que você acha que, meu Deus, nada vai mais acontecer. E Ele vai te abençoar, porque Ele é fiel para cumprir as suas palavras.